estamos aqui com o objetivo de trabalhar uma nova disciplina, que é Educação de Jovens e Adultos, abreviação de EJA, e eu, como professor de História, pretendo historicizar um pouco sobre o processo da educação de jovens e adultos em nosso país. Primeiro momento em que nós falamos sobre EJA no Brasil vem exatamente ainda dentro do processo de Brasil Colônia. Tivemos um objetivo ali que é a catequização. Sabemos que a dominação ocorrida, feita por Portugal, ela tinha um problema sério, a mão de obra. E como trabalhar, como produzir em um país sem mão de obra? E que mão de obra vai ser utilizada? A mão de obra indígena. Essa mão de obra, obviamente, esse chamado índio, ele resiste ao processo, nunca houve uma aceitação ao processo de aculturação, houve sim resistência. E qual o modelo, qual a forma de conseguir fazer com que esses índios aceitassem esse novo processo de trabalho? Nós vamos ter, a partir já de meados do século XVI, mas em torno de 1550, 1555, a chegada dos primeiros padres jesuítas. A Companhia de Jesus vem para o Brasil. Ora, o que isso tem a ver com EJA, com a educação de jovens e adultos? Tem tudo a ver. Por quê? Porque são esses jesuítas responsáveis por catequizar. O grande padre José de Anchieta, historicamente conhecido, ele vai dizer, ele vai perceber que era impossível você catequizar o índio sem alfabetizá-lo. Então você, para introduzir uma nova religião, que é a religião católica, cristã, você vai agora criar as primeiras escolas. Ora, o modelo de educação efetuado com as crianças indígenas era um modelo mais tranquilo. A criança, ela, pela própria condição, ela já consegue ter um desenvolvimento de aprendizado mais fácil. Só que eles necessitavam de uma mão de obra adulta. Então nós vamos também ter agora a catequização do índio adulto. Portanto, nesse primeiro momento, nós vamos já introduzir a educação de jovens e adultos aqui no Brasil, com um objetivo claro, repetindo, que é exatamente a catequização. Dessa forma, você consegue docilizar essa população e fazer com que ela aceite esse processo de dominação. Então, podemos dizer que a primeira experiência de educação de jovens e adultos que nós temos é exatamente com os jesuítas. Objetivo: exatamente através da catequese, docilizar esse índio e utilizar como mão de obra, já que nós temos primeiro ali o pau-brasil, depois nós vamos ter, já de uma forma mais organizada economicamente, a cana-de-açúcar, né, com grande força. Existe uma falsa ideia, porque como o processo da escravidão negra ele durou um tempo bem maior, foram 350 anos, mas não podemos de forma alguma esquecer que a escravidão indígena é o primeiro momento de exploração de uma mão de obra que teremos em nosso país. Bom, o que acontece com o Brasil? Nosso país ele tem algumas características, infelizmente, onde a educação ela não é valorizada. Em 1759,
os chamados padres jesuítas, até então responsáveis por esse processo de catequização, educação, são eles que vão estar à frente. São fundadores de várias escolas, são fundadores de colégios, inclusive vamos ter o surgimento, né, da grande cidade de São Paulo. Exatamente, São Paulo é fruto de uma escola jesuítica, né? A escola de São Paulo de Piratininga, fundada inclusive pelo padre José de Anchieta. E esse modelo de educação, ele dura cerca de 200 anos. Ou seja, dentro da nossa história, nós nunca tivemos um período tão longo de um sistema educacional assim como foi a educação jesuítica em nosso país. 200 anos. Mas em 1759, o Marquês de Pombal, ele, por motivos políticos, resolve expulsar esses jesuítas do nosso país. A justificativa era que a educação jesuítica, a educação para jovens e adultos, não correspondia mais aos anseios de um país em desenvolvimento. Estamos aqui já na era do iluminismo, e para eles a educação jesuítica era uma educação atrasada. Na verdade, os historiadores, né, a historiografia, ela questiona bastante. Por quê? Porque na verdade Portugal nunca se preocupou muito com a condição da educação em nosso país. Na verdade, os jesuítas, eles tinham uma certa autonomia realmente de desempenhar aqui o processo educativo. Acontece que essa justificativa de que os jesuítas não correspondiam mais aos interesses da coroa portuguesa, eles não têm um fundamento. Por quê? Portugal nunca se preocupou, na verdade, com o modelo de educação. Nós fomos uma colônia de exploração. O objetivo de Portugal sempre foi, desde o início, o da retirada, né, no que podemos dizer aqui, da matéria-prima, daquilo que fosse importante para a sua economia. Só que os jesuítas, aí sim, aí a gente começa a perceber o real motivo para a expulsão deles. Eles começam a se envolver com política. 1759, o Brasil está passando pelo chamado ciclo da mineração. E temos aqui, a título de comparação, em apenas 60 anos foi retirado mais ouro da região de Minas Gerais do que em toda a América Espanhola em 300 anos. Para que a gente possa ter uma ideia da quantidade de ouro que foi retirado de nosso país. E o que isso tem a ver? Os jesuítas, eles passam, então, nesse momento, já são agora padres brasileiros, jesuítas brasileiros, não são mais aqueles jesuítas portugueses que vinham. Agora nós temos jesuítas brasileiros e que começam, pela primeira vez, já a participar de movimentos que questionam o Brasil colônia. Ou seja, começam já a falar sobre por que não um Brasil independente. Então esse acabou sendo o real motivo para a expulsão. A historiografia hoje nos traz a luz sobre isso. Então, sem dúvida, foi o principal motivo para a expulsão desses jesuítas. Então, ocorre que, a partir de 1759, a população brasileira pobre, ela vai estar totalmente fora do que nós chamamos processo educacional. Ela está fora. Vamos lembrar que mais de 30% da nossa população era composta por escravos negros. Isso já no século XVIII. Esses escravos negros, obviamente, não têm acesso à educação. Os jesuítas, de qualquer forma, correspondiam exatamente a uma parcela da população que eram índios, mestiços, e conseguiam dessa maneira fazer com que
a educação no Brasil existisse. Ocorre um sério problema que a partir da expulsão dos jesuítas, essa educação agora ela vai ficar restrita a apenas uma pequena parcela da população, que nós costumamos chamar de elite, a elite agrária, a elite mineradora de nosso país. Nós vamos pagar um preço muito alto com isso. E já no final do século XIX, na transição de império para a república, nós temos aquele que por muitos é considerado um dos homens, um dos grandes intelectuais que o Brasil possuía naquele momento, o famoso Rui Barbosa. E Rui Barbosa, no final do século XIX, ele vai constatar o sério problema que o Brasil enfrentava: o grande número de analfabetos. Para vocês terem uma noção, 78% da população brasileira era considerada analfabeta. Sendo que precisamos levar em conta que para ser considerado alfabetizado no final do século XIX, bastava ao cidadão saber escrever seu nome. Ou seja, é um processo de alfabetização que nós sabemos que não é completo. Então isso aqui nós precisamos levar em conta. Rui Barbosa, ele entendendo e tendo como exemplo os países em desenvolvimento, países como Alemanha, como França, como Inglaterra, e principalmente um país que, assim como o Brasil foi uma colônia, Estados Unidos da América, Rui Barbosa percebeu que para esses países conseguirem se desenvolver, foi necessário um investimento em educação. E aí, olhe o que nós temos. Você olha para um Brasil de 78% da população analfabeta. Que desenvolvimento esse país pode ter? É bom salientar e justificar que o mundo, no final do século XIX, passa por um processo que é iniciado na Inglaterra, conhecido por Revolução Industrial. E todos os países em desenvolvimento foram países que haviam conseguido se industrializar. A Inglaterra inicialmente, França, Alemanha e os Estados Unidos com um processo da chamada indústria doméstica. Mas esses países, eles estão em pleno desenvolvimento. O que tem em comum é que todos esses países passaram por um processo educacional. Foi necessário para que essa indústria se desenvolvesse de um trabalhador especializado, de um trabalhador capacitado. Por quê? Porque a máquina agora é um novo instrumento que depende de um conhecimento, depende de uma elaboração. E para isso, a educação, a escola, se torna algo essencial. Rui Barbosa pensa um processo de alfabetização para nossa população jovem e a nossa população adulta, para que eles pudessem, obviamente, trazer agora o desenvolvimento que o país precisava. Rui Barbosa, com toda a sua capacidade, ele não era um educador. Isso é bom nós salientarmos, pois fica claro o seu despreparo quando ele opta por alfabetizar esses jovens e adultos utilizando uma mesma metodologia que era usada com crianças. Olha o pensamento. Bom, se uma criança de 6 anos é capaz de aprender a ler e escrever, é óbvio que um adulto de 20, 30 ou mais também poderá aprender com a mesma metodologia. Hoje, graças aos estudos
do grande Piaget, dos grandes educadores, Vygotsky, que foram pessoas preocupadas em entender como é que se dá o processo de formação do conhecimento, foi possível enxergar que a criança, com 4, 5, 6 anos, ela está dentro de uma condição muito mais favorável para adquirir conhecimento do que um adulto. Por quê? Porque o adulto ele trabalha dentro de uma perspectiva diferente. Para ele, a ideia de trabalhar com um modelo de educação infantil muitas vezes soava de forma ridícula. Simplificando, pegaram um modelo de educação infantil e implementaram esse modelo de educação infantil para os adultos. A evasão foi enorme. Infelizmente, a grande maioria desses adultos, eles não vão corresponder, eles vão desistir desde o início do processo, né? Então nós podemos dizer que esse projeto de educação de jovens e adultos do final do século XIX, ele acabou não tendo o resultado esperado. Passamos então agora por um período bastante complexo. O Brasil, que vive agora o período republicano e vive uma situação regional muito distinta. A proclamação da República e a Constituição de 1891 faz com que o Brasil seja um país federalista. Nós vamos agora ter uma concentração de renda e uma independência dos estados e, obviamente, isso vai gerar sérios problemas econômicos e sociais. Bom, o Brasil já nesse período republicano, início da República, ele está vivenciando a chamada Era do Café. A riqueza gerada pelo café enriqueceu principalmente 3 estados: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, então capital do país. Ocorre que a concentração de renda nesses 3 estados fez com que pequenas fábricas, as chamadas fábricas de fundo de quintal, começassem a se desenvolver cada vez mais. São Paulo recebe um grande contingente de imigrantes, imigrantes italianos, imigrantes japoneses, e principalmente esse primeiro grupo, o de imigrantes italianos, já haviam passado por um processo semelhante de industrialização em seu país. Sabiam da importância da educação. E os anarquistas italianos que chegam ao Brasil, eles já têm uma preocupação dentro de um Brasil analfabeto, eles já têm a preocupação de educar parte da sua população e ampliam essa educação de jovens e adultos também para os brasileiros, trabalhadores das primeiras fábricas aqui em nosso país. O próprio governo do estado de São Paulo também, mesmo vivendo, é bom que a gente deixe isso bem claro, mesmo vivenciando a força do café, o governo já percebia industriais como Martinelli, industriais como Matarazzo começam a crescer. E o próprio governo paulista também começa a se preocupar com um modelo de educação de jovens e adultos. Bom, quando nós saímos desse centro, São Paulo, Rio, Minas Gerais, onde é bom frisar, é bom deixar claro que nós não temos aqui um sistema educacional organizado. Nós temos aqui algumas experiências de educação de jovens e adultos. Mas quando se trata do Nordeste, região
na qual nós vivemos, a situação ela é bem mais complicada. Dentro dessa política da Primeira República, a famosa política do café com leite, e a organização em estados, nós sabemos que, infelizmente, algumas regiões foram completamente deixadas de lado. O Nordeste brasileiro, ele vai ser, agora, ele vai vivenciar um processo conhecido por coronelismo. Cada cidade, cada estado, cada região tinha os seus coronéis. Na Chapada Diamantina, região bem próxima aqui geograficamente de Vitória da Conquista, de Livramento da nossa região, nós temos na Chapada o grande coronel Horácio de Matos. Para vocês terem uma noção, os coronéis eles não respondem ao governador, eles respondiam diretamente ao presidente da República, tal o poder. Dessa maneira, nós sabemos e nós entendemos que dentro desse processo do coronelismo, a educação nunca foi objetivo, nunca foi algo estruturado para a população. Pelo contrário, sabemos que quanto mais ignorante uma população, mais fácil essa população ser dominada. É nesse momento que nós temos aqui o famoso voto de cabresto. A população votava em quem o coronel mandasse. Cabresto porque você coloca no animal, a mesma ideia. Então você estabelece isso agora como forma. Mas temos aí uma contradição. A ideia da alfabetização, ela não morre também no Nordeste. Por quê? Porque nesse momento a Constituição do Brasil, que é a Constituição de 1891, ela prega que para você votar, você precisava ser alfabetizado. Então, ora, geraria aí um grande problema. Mas agora nós vamos ter o quê? Um modelo em que essa população nordestina vai precisar apenas aprender a escrever o seu nome. E escrevendo o seu nome, essa pessoa passa a ser considerada alfabetizada. E, portanto, tem direito a voto. Que voto é esse? O voto para o coronel. O voto para que mantivesse esse coronel ou essa família de coronéis no poder. Isso faz com que o Nordeste pague um preço muito alto até os dias atuais quanto ao processo educacional. Esses números, os números acabam nos ajudando. Se nós olharmos os números, vamos ver que o estado de São Paulo hoje tem um número de 3% de analfabetos. Os estados do Sul, que também sofreram uma grande influência da chamada imigração europeia e também graças às chamadas colônias alemãs, italianas, também tiveram a preocupação com a alfabetização, apresentam números bem mais baixos no quesito analfabetismo. 1% Santa Catarina, 2% Rio Grande do Sul. Então, esses números são números que podemos dizer aceitáveis. Mas quando nós chegamos no Nordeste, e falamos agora do nosso estado, Bahia, mesmo com todos os projetos de alfabetização que foram desenvolvidos nesses últimos anos, nessas últimas 5 décadas, infelizmente, nós ainda temos um grande problema. A Bahia ainda possui 12% da sua população analfabeta. Estados como Maranhão e Piauí apresentam números semelhantes. Portanto, percebemos que, infelizmente, o que não foi desenvolvido atrás, há cerca de 60, 70 anos, acaba hoje, e isso é história, acaba hoje trazendo esse resultado para a nossa realidade. Eu não gosto de causar nenhum tipo de constrangimento,
Mas tem uma coisa que é interessante, que é muito importante. Se vocês conversarem um dia com a sua família, principalmente com as pessoas mais velhas, vocês verão que dificilmente nós que eu digo, pessoas, eu tenho mais de 40 anos, ou seja, quem está na minha faixa etária, dificilmente tem os 2 avós e as 2 avós alfabetizados. Isso é algo extremamente raro no Nordeste brasileiro. Por quê? Como eu disse, há 60, 70, 80 anos, a educação, dentro desse processo que nós chamamos de coronelismo, essa educação, ela foi negada. Então, pagamos até hoje um preço por isso. Não é à toa que o Nordeste brasileiro ainda é exatamente o que mais recebe verbas para processos de alfabetização. Vocês já devem ter ouvido falar bastante em Brasil Alfabetizador, projetos como Topa, os diversos programas que nós possuímos, exatamente para tentar sanar, né? Ou seja, diminuir esse número de analfabetos. Temos uma boa notícia. O número de analfabetos na Bahia diminuiu sensivelmente nestes últimos anos, entre jovens e crianças, mas infelizmente entre adultos com mais de 60 anos temos ainda um número significativo de pessoas que não tiveram acesso à alfabetização. Dando continuidade ao nosso processo de educação, eu preciso falar um pouco para vocês sobre aquele que vai ser responsável, sem dúvida alguma, pela maior revolução dentro do processo de educação de jovens e adultos no Brasil. Seu nome, Paulo Freire. Paulo Freire, a partir da década de 50, ele passa a desenvolver uma metodologia diferenciada para a alfabetização desses jovens e adultos. Tínhamos até então a leitura básica e a escrita do nome como processo de sucesso dentro da alfabetização de jovens e adultos. Paulo Freire vai revolucionar esse processo. Por quê? Primeiro que ele desenvolve uma metodologia diferenciada. Ele vai perceber, ao contrário de Rui Barbosa, algumas décadas antes, ele vai perceber que o tempo do adulto e da criança não é o mesmo. Ele vai perceber que o adulto, ele não pode não conseguir assimilar, ou para ele pode não fazer sentido a pata do pato, mas para ele faz sentido o que nós chamamos de concreto. E Paulo Freire, ele dava suas aulas de uma maneira muito, mas muito inteligente, muito especial, podemos dizer. Era comum ele levar para a sala de aula tijolos. E dentro dessa aula, ele perguntava para aquele aluno: o que é isso? O aluno respondia: um tijolo. O que é que você faz com esse tijolo? Ah, eu faço uma casa. Você tem casa? Muitos respondiam: não, nós não temos casa. Paulo Freire conseguia capturar a essência desse aluno. Ele capturava aquilo que existia de mais importante, que era o querer do aluno. A partir do momento que você trabalha com elementos que fazem parte da realidade dele, como o tijolo, como o cimento, como a casa que ele não tem, ele passa a se interessar por aquele assunto. E isso é algo transformador. Aí sim, começa agora o processo de alfabetização. Então, você não tem casa. Mas casa se escreve como? Se escreve com C-A-S-A. O aluno agora
que foi capturado, ele passa a ter uma compreensão real sobre aquilo. Paulo Freire, ele vai ser grande exatamente porque, e muitas vezes obviamente criticado dentro das relações políticas. Por quê? Porque ele vai trabalhar com a chamada emancipação do sujeito. Ele não vai estar apenas preocupado em que essa pessoa, esse cidadão, aprenda a ler e escrever seu nome. Ele quer que ele compreenda a realidade. Portanto, não temos mais agora a ideia daquele trabalhador que aceita a dominação de forma passiva. Não, esse novo trabalhador, esse novo homem, esse novo cidadão, ele agora tem uma preocupação com o social. Ele não vai apenas querer ler e escrever. Ele vai querer também interagir. Ele vai querer interferir na sociedade na qual ele está inserido. A metodologia de educação desenvolvida por Paulo Freire terá uma grande força e uma grande representação nas chamadas camadas populares, principalmente na zona rural. O Nordeste, é bom salientar que Paulo Freire é pernambucano, o Nordeste vai ser a primeira região a possuir, de fato, a metodologia freiriana sendo aplicada. E ela deu certo. As chamadas ligas camponesas, elas vão agora, além de trabalhar com formação política, o indivíduo estará trabalhando também com a sua formação técnica, ou seja, com o modelo de educação de fato, aliado ao modelo político, questionador, crítico. Então, isso é bom sempre colocar. Eu me lembro, no ano de 2013, nas manifestações que ocorreram no Brasil, e algumas placas, alguns cartazes, estavam escritos "Fora Paulo Freire". E naquele momento, eu assistindo aquilo, eu ficava buscando "Fora Paulo Freire". Paulo Freire morre em 1997, né? Em 2013, "Fora Paulo Freire". Qual o significado disso? O significado é que, até os dias atuais, temos por parte das nossas elites um profundo desprezo pela metodologia de Paulo Freire. Exatamente pela criticidade, exatamente pelo fato de trabalhar com a emancipação do indivíduo. Sabemos que no mercado de trabalho, esse indivíduo crítico que exerce seu poder de cidadão, ele não é benquisto, ele não é bem-vindo. Portanto, temos aí, até hoje, esse paradigma, esse grande problema que é com a educação freiriana. Voltando no tempo, 1964, o trabalho que o jovem Paulo Freire desenvolve vai ser interrompido. Temos o início do regime militar, que vai durar 21 anos, de 1964 a 1985. Nesse período, Paulo Freire, acusado, obviamente, de subversivo, vai ser exilado, vai ter de sair do país. É importante, mas muito importante, justificar que quando Paulo Freire sai do Brasil, ele vai levar a sua metodologia, que alguns educadores na atualidade chegam a chamar de filosofia, de tão profundo que é o modelo educacional defendido por Freire. Ele vai expandir isso para diversos países no mundo. E o mais impressionante, todos os países que utilizaram a metodologia ou filosofia freiriana, né, fez com que países como Cuba, a própria China, pós a Revolução Cultural, utilizasse o modelo
freiriano para educar a sua população. Esses países hoje conseguiram erradicar o analfabetismo. Então, a metodologia Paulo Freire, além de ser para uma formação cidadã emancipadora, ela também tem na sua forma técnica um grande desenvolvimento. Ou seja, o modelo de educação baseado na alfabetização gera também resultados extremamente positivos. Paulo Freire sai do Brasil. Nesse momento nós vamos ter uma substituição na educação de jovens e adultos. Os militares estão agora dentro de um novo patamar de industrialização, o famoso milagre econômico brasileiro. Mais do que nunca era necessário uma mão de obra especializada e mais do que nunca era necessário continuar o processo de alfabetização. Só que, obviamente, não mais o modelo freiriano. E é dessa forma que, a partir de 1967, nós temos o início do chamado Movimento Brasileiro de Alfabetização, o famoso Mobral. O Mobral, ele é criado, é bom que se diga, nos Estados Unidos. Ele é um modelo em que se preocupa em alfabetizar a população, mas em momento algum ele vai trabalhar com a criticidade dessa população. Pelo contrário, o Mobral ele vai ensinar a ler e escrever para que essa mão de obra se torne capacitada para trabalhar nas fábricas, já que o Brasil, na década de 70, está passando por um grande desenvolvimento industrial. Portanto, o Mobral ele vem como resposta para esse processo. Temos aqui centenas, milhares, milhões de brasileiros que se deslocam do Nordeste, do Norte do país, para as regiões industrializadas, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O que ocorre? O Mobral, ele funciona em determinadas regiões. Por quê? Onde você tinha uma mão de obra qualificada, foi possível o desenvolvimento e sim a alfabetização. Lembrando que essa alfabetização não é uma alfabetização voltada para a formação cidadã. É uma alfabetização apenas para que aquele indivíduo esteja apto a estar no mercado de trabalho. Ele precisa apenas estar qualificado, minimamente qualificado para o mercado de trabalho. Então esse Mobral, ele é um projeto de grande envergadura social. Ele atinge praticamente todo o Brasil. Mas nós vamos ter aqui um problema. Qual é o grande problema do Mobral? É que a maior parte da população que vai dar aula, que vai lecionar pelo Mobral, não tinha formação específica como educador ou como professor. Então, era comum em algumas regiões, principalmente do Nordeste brasileiro, professores que eram colocados nessa função, mas que ainda eram semi-analfabetos. Portanto, como que nós vamos ter um processo de alfabetização, podemos dizer, encorpado, desenvolvido, sendo que as pessoas que trabalhavam com essa formação não eram formadas adequadamente para desenvolver esse processo? Então, isso infelizmente acabou também levando o fracasso. Quando eu falo fracasso, eu tenho que ter muito cuidado, deixar claro para vocês que não são, obviamente que o Mobral alfabetizou centenas, milhares de pessoas no país. Mas quando eu digo é que quando você faz um projeto desse tamanho, dessa envergadura, que dura de 1967 até 1985, a ideia era erradicar o analfabetismo. E isso
acabou não sendo possível. A partir de 1985, temos um processo conhecido como redemocratização. O período militar chega ao fim, o Brasil agora está novamente dentro de um processo democrático e a Constituição de 1988 será agora homologada. E com ela, vários direitos quanto à educação passam novamente a fazer parte da nossa realidade. A educação agora é obrigação do Estado, da família e da sociedade. Então, desta maneira, nós passamos a novamente ter uma política de preocupação com a educação no Brasil. Esse documento de 1988, ele vai culminar na chamada LDB 939496, que vai ser capitaneada pelo grande Darcy Ribeiro, antropólogo, educador, reitor da UNB, primeiro reitor da UNB, Universidade de Brasília. E Darcy Ribeiro vai ser um dos responsáveis por pensar a LDB de 1996. Temos um documento que, podemos dizer, vai revolucionar a história da educação no Brasil. Piso salarial, criação do Fundef, Fundeb. Passamos então a ter agora políticas educacionais voltadas para o desenvolvimento do país. E, dentro do nosso objetivo de aula, falamos aqui mais uma vez do EJA. O EJA agora surge como uma modalidade de ensino obrigatória, ou seja, é direito da pessoa, do cidadão, ter acesso à educação de jovens e adultos. Por quê? Sabemos, como foi falado aqui na aula, que infelizmente dentro dos processos da realidade da população brasileira, muitos jovens acabam evadindo. Infelizmente, o trabalho, o mundo do trabalho, faz com que essa população pare seus estudos para poder trabalhar, para ajudar no sustento de suas famílias. E muitas vezes, anos depois, esse cidadão busca e deseja retornar à escola, retornar ao mundo do saber, do conhecimento. E o EJA agora é a resposta. É importante dizermos que esse EJA funciona, na maioria das vezes, esse modelo de aula no turno noturno, porque sabemos que a grande maioria do público de EJA são trabalhadores, portanto, trabalham durante o dia e à noite essas pessoas estudam. Então, com a LDB, a partir de 1996, e com o EJA agora sendo obrigatório, ele estando agora organizado quanto modelo de educação para jovens e adultos, uma modalidade de ensino para jovens e adultos, esse EJA agora vai expandir. Por motivos diversos, centenas, milhares de pessoas voltam aos estudos. Pessoas que infelizmente pararam dentro do chamado tempo hábil devido à questão de ser mãe, de ter que trabalhar, de ter que, de alguma forma, encerrar seus estudos no tempo adequado. Mas essas pessoas agora têm o direito de retornar. E o EJA vem para dar esse suporte, vem para corresponder aos anseios dessa população. Bom, gente, eu vou falar agora para vocês sobre os critérios mais técnicos da educação de jovens e adultos. No primeiro momento, eu busquei historicizar todo o processo da educação de jovens e adultos e os problemas que nós tivemos em nosso país. E, pós-LDB 939496,
nós temos agora uma nova organização desse modelo de educação, dessa modalidade de ensino. É bom que a gente entenda que o EJA é uma modalidade de ensino. O que isso significa? Significa que quando a gente leva em conta o ensino regular, esse ensino regular, ele vai ter desde a educação do ensino fundamental, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Temos também uma outra modalidade que é o supletivo. E temos o EJA, essa educação de jovens e adultos. E como é que ela é organizada? Eu gostaria de poder falar para vocês um pouco da minha experiência como professor do EJA. No ano de 2008, eu venho morar na cidade de Vitória da Conquista e vou trabalhar pela primeira vez com a turma de EJA. É bom dizer, é bom salientar, que antes dessa experiência, eu trabalhei em cursinho pré-vestibular, trabalhei em turmas regulares do ensino médio, principalmente segundo e terceiro ano. Eu era acostumado com um modelo de aula conteudista, de aula rápida, em que, na maioria das vezes, meus alunos compreendiam. Existia uma certa facilidade em nossa comunicação. E, 2008, eu venho morar em Vitória da Conquista e vou trabalhar com a educação de jovens e adultos, pela primeira vez. Ocorre que, quando eu começo a dar aula dentro do mesmo modelo que até então eu sempre trabalhei, eu percebi uma enorme dificuldade por parte dos alunos. Enorme dificuldade. Na hora da avaliação, e eu obviamente trabalhei com o modelo de avaliação tradicional, as provas objetivas de A, B, C, D, E, né? Múltipla escolha, e os resultados foram horríveis. Notas baixas, alunos dispersos, alguns alunos chegaram a sair, né, a evasão, e eu comecei a me preocupar. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu conseguia trabalhar de uma forma e hoje meus alunos não compreendem mais. Até que um dia uma aluna, que eu agradeço muito, ela chega para mim e fala, olha professor, nós gostamos, nunca esqueço isso, né, porque isso gera, parece que a relação de poder, né, professor-aluno, que não deveria existir, né, temos que trabalhar com Paulo Freire, com um equilíbrio nas relações, mas a menina estava tensa, né, olha professor, nós gostamos muito do senhor, mas nós não entendemos absolutamente nada do que o senhor diz. E aquilo foi uma pancada. E eu parei para avaliar, falei, meu Deus, o que é que está acontecendo? Por sorte, sou de uma família de educadores e felizmente fui orientado a conduzir a minha aula, trabalhar a minha aula de uma forma diferente. É nesse momento que eu entro no universo de Paulo Freire. E vou entender que a avaliação não é apenas a prova escrita ou a prova de múltipla escolha. A avaliação é algo bem maior. É algo que você pode desenvolver dentro de uma perspectiva que nós chamamos de processual. O aluno, ele produz todos os dias em sala. Então, é neste momento que eu passo a ouvir o aluno. Muitas vezes aquele aluno tinha uma grande dificuldade na escrita, uma grande dificuldade em responder objetivamente uma prova, mas ele falava muito bem. Ele sabia, muitas vezes, falar dentro daquele assunto, dentro daquele tema que nós estávamos trabalhando, ele sabia falar sobre a realidade. Então, quando a gente falava sobre, por exemplo, mercado de trabalho, revolução industrial, era impressionante como esse aluno conseguia, mesmo que ele não conseguisse na prova
responder, mas ele conseguia verbalizar. Ele conseguia explicar, até porque ele vivenciava aquela realidade. Ele sabia, por exemplo, no mercado de trabalho, o que é a exploração do trabalhador, o que é a mais-valia, o que é você trabalhar 10, 12 horas por dia e muitas vezes não receber hora extra. Então, ele tinha a prática. Então, eu não podia avaliar esse aluno apenas por uma prova, mas eu tinha que avaliar esse aluno por um todo, uma produção, por todo um conhecimento de vida que esse aluno tem. Isso é Paulo Freire. Isso é essencial para poder conseguir desenvolver um bom trabalho com o aluno do EJA. E algo que é essencial. Paulo Freire faz uma crítica chamada educação bancária. Uma educação em que o professor é tido como um super-homem, que é detentor de todo o saber e que está ali à frente falando, enquanto o aluno, que eu até estou querendo evitar usar essa palavra, porque aluno é sem luz, é uma palavra que eu acho muito forte, eu prefiro usar estudante. Sabemos que esses estudantes, eles têm sim um conhecimento, eles têm sim uma vivência. Então por que não conversar com ele, explorar? Ah, professor, o senhor está dizendo que não é importante a escrita? Não, a escrita é importantíssima, é essencial, é a forma que nós temos, melhor forma de comunicação que nós temos na história até hoje, desenvolvida foi a escrita. Mas não só a escrita, a oralidade é algo importante, é algo que nós podemos também aproveitar e estabelecer com o aluno. Outra questão, nota. Dentro da educação de jovens e adultos, nós não trabalhamos com a nota. A nota é algo frio, que muitas vezes não está refletindo todo o conhecimento, todo o aprendizado ou toda a dificuldade daquele aluno. Então nós foi possível trabalhar com os chamados conceitos: processo em construção, processo concluído, em processo, caso aquele educando, caso aquele estudante não tenha conseguido atingir os objetivos. Então, o que eu quero colocar quanto à metodologia é que é totalmente diferente da metodologia do ensino regular, em que nós estamos acostumados apenas com a prova, escrita ou de múltipla escolha. Não. O EJA, ele trabalha numa perspectiva diferente. A avaliação é diferente. A aula é diferente. Infelizmente, muitos de nós não somos preparados, e aí eu sei da quantidade de alunos, possivelmente quem está me ouvindo aqui, quantos de vocês trabalham com EJA? E muitas vezes vem o questionamento: poxa, mas se eu não fui preparado para trabalhar com EJA, como é que eu posso fazer isso? A grande questão é que a gente precisa buscar. Não vou aqui estar passando receita de bolo, dizendo que é fácil, que não, nós não vamos ter problemas, não. Não é tão simples. Infelizmente, as nossas universidades, as nossas faculdades, trabalham também com um modelo tradicional de aula. Trabalham também com um modelo tradicional de avaliação. Portanto, muitas vezes a gente se pergunta: poxa, como é que eu vou trabalhar? Era o que acontecia comigo, com o exemplo que eu dei. Eu fui dar uma aula como eu fui preparado para dar aula daquela maneira. Então, e não conseguia. E não conseguia por quê? Porque esse aluno do EJA, ele é diferente. Ele não é melhor ou pior. Portanto, gente, é importante, é necessário que a gente compreenda que essa educação de jovens e adultos, e para trabalhar com a educação de jovens e adultos, você não precisa ser melhor ou pior. O que é necessário é que a gente busque e compreenda que a metodologia de ensino, a metodologia de avaliação, ela é diferente. Eu tive alunos de 72 anos, alunos que desejavam apenas, e isso é algo também importante de salientar, desejavam apenas conseguir ler a Bíblia na igreja, porque eles tinham vergonha. O analfabetismo ainda gera isso, né? Essa questão do constrangimento social. Então, essa pessoa falava: professor, o meu interesse aqui no EJA é aprender apenas a ler para não fazer feio na hora que eu estiver na igreja.
Da mesma forma, temos outros alunos que estão no EJA e que desejam que melhorar profissionalmente, crescer dentro da sua profissão. Então, querem ali concluir o ensino fundamental, concluir o ensino médio, para continuar se desenvolvendo dentro dos estudos. Eu tenho, felizmente, alunas e alunos que vieram do EJA, vieram dessa realidade difícil, mas conseguiram, porque o EJA e a metodologia freiriana, ela lhe dá o quê? Ela lhe dá autonomia. E aí você sai e você busca, muitas vezes, em cima de seus interesses, você busca uma nova história para você. Porque falam muitas vezes, mas o EJA não prepara para o vestibular, o EJA não prepara para o Enem. Só que quando a pessoa termina o EJA e ela compreende aquilo que foi desenvolvido com ela, ou seja, a emancipação, a autonomia, Paulo Freire fala muito sobre isso, pedagogia da autonomia, essa pessoa que pode ter uma dificuldade realmente maior na escrita, pode ter uma dificuldade maior na prova de múltipla escolha, mas essa pessoa, agora esse cidadão crítico, ele sabe agora o que ele quer. E ele vai buscar. Ele vai buscar. Então eu tenho muitos alunos que passaram por essa modalidade de ensino do EJA e que hoje estão na universidade. Biólogos, historiadores, geógrafos. E isso nos enche de alegria. Então, gente, eu agradeço a todos vocês aqui por esse modelo. Peço desculpas também, porque é a primeira experiência com videoaula. Mas espero que vocês tenham aproveitado e que seja possível aqueles que trabalham com EJA ou os que virão trabalhar com EJA ter um novo olhar sobre essa modalidade de ensino tão especial. Então um abraço a todos, abraço fraterno, e passarei todo o meu material, e olha que eu tenho muito material, para vocês dentro do Google Sala de Aula. Abraços.